Olá pessoal, aqui é o Henrique do Tabuleiro de Chumbo e hoje eu vou falar pra vocês de um jogaço, uma obra-prima, talvez até mesmo uma obra de arte, um jogo incrível que com certeza entrou no top 10 aí da minha vida, chamado Hegemony. Antes de começar a analisar o jogo então, vamos falar um pouquinho, bem rapidinho mesmo, sobre as mecânicas, pra vocês não ficarem perdidos enquanto eu estiver descrevendo ele. O Hegemony vai ser jogado então em 5 rodadas e em cada uma dessas 5 rodadas os jogadores vão sacar 7 cartas. Essas cartas eles vão usar para realizar 5 turnos, ou seja, cada jogador realiza um turno, quando voltar nele de novo ele vai realizar um segundo turno, e para executar uma ação então no seu turno, ele pode ou realizar o efeito da carta, ou ele pode descartar a carta, ou ele pode descartar a carta para realizar uma das séries de ações básicas que cada classe tem disponível no seu turno. E assim os jogadores vão jogando até que todos tenham realizado 5 ações, e então a gente vai prosseguir para a fase de produção, depois para a fase de eleição, na fase de pontuação, de pagar os impostos e por fim para a fase de pontuação. Cada jogador vai jogar de uma forma diferente, então basicamente o objetivo da classe dos capitalistas é gerar a maior quantidade possível de renda e depois mover essa renda para o seu capital, e a partir do valor acumulado do capital ele vai subir o seu marcador de pontuação aqui e ganhar os pontos equivalentes ao valor que ele subiu. O capitalista também vai produzir recursos a partir das suas empresas durante a fase de produção e ele vai vender esses recursos ou para o mercado externo ou para o próprio mercado interno, para a classe trabalhadora ou a classe média. O Estado, por sua vez, o maior objetivo dele é sempre estar bem com todas as classes. Então ele quer aumentar a sua legitimidade com cada uma das 3 classes, porque é dessa forma que ele vai pontuar durante a fase de pontuação. Quando ele for pontuar, então, o Estado vai verificar quais são as 2 classes que ele tem menos legitimidade e vai ganhar o ponto de vitória por cada uma dessas classes. A classe média, basicamente, em modos gerais, ela sempre quer aumentar a prosperidade da sua população, porque é assim que ela vai pontuar também conforme sua população for cada vez mais próspera. O problema é que conforme sua população vai aumentando, os custos para deixar essa população feliz e próspera também vai aumentando. Além disso, a classe média também pode pegar os bens que ela produziu através de suas pequenas empresas, e vender seja para o mercado interno quanto para o mercado externo. A working class, a classe trabalhadora, vai pontuar de uma forma muito semelhante. Ela também tem a sua população que vai aumentando e vai exigindo mais recursos para ficar bem, e também tem que aumentar o seu nível de prosperidade, com exceção de que a classe trabalhadora ela também pode formar sindicatos, unions, e através desses sindicatos ela também pode fazer um pouquinho de pontos de vitória durante a fase de pontuação. Aqui no tabuleiro principal é onde a maior parte da interação entre os jogadores vai acontecer. Nós temos então aqui nessa região as empresas capitalistas, com trabalhadores que podem ser de classe média ou da classe trabalhadora. A gente tem essa região aqui que vão ser as pequenas empresas da classe média, e aqui as empresas públicas e estatais. É importante mencionar que eu não fiz o setup completo do jogo, só coloquei os componentes aqui para fazer uma explicação breve. E basicamente o que vai acontecer então é que durante a fase de ação os jogadores vão poder abrir empresas e vão poder também empregar os seus trabalhadores naquela empresa que precisa de trabalhadores. Uma empresa operante, que possui trabalhadores nela, ela vai ter que definir também o salário dos trabalhadores, e o salário, assim como outras várias questões do jogo, vão ser definidas através dessa área de política, desse tabuleiro de política. Durante a fase de produção, então, cada empresa vai produzir recursos se ela estiver operante. Então, uma empresa de saúde vai produzir saúde, uma empresa de educação vai produzir educação e assim por diante. E esses recursos vão poder ser consumidos pelos próprios jogadores ou vendidos para o mercado externo, que é uma cartinha que vai entrar aqui. Depois, então, a gente vai verificar cada uma das políticas do jogo que tiveram uma proposta de lei proposta, e para cada uma dessas políticas os jogadores vão definir se eles estão a favor ou contra essa política. Na fase de votação, então, os jogadores vão tirar 5 cubos e, de acordo com a posição deles nessa política, por exemplo, a classe média é a favor, então a gente vai colocar os cubos da classe média aqui no a favor. Os capitalistas são contra, então a gente vai colocar os cubos dos capitalistas aqui na posição contrária àquela lei. O lado que tiver mais cubos vai vencer. Os jogadores podem também usar cubos roxos, que são a influência do jogo, para alterar o resultado e fortalecer o resultado, um dos lados da votação. Se a lei passar, ela entra em vigor na próxima rodada. Se ela não passar, ela permanece onde está e aquele marcador de proposta de lei é removido. Por fim, os jogadores vão ter então a fase de pontuação, onde cada um vai poder pontuar ali de acordo com as regras da sua classe.
Começando a falar então um pouco dos aspectos técnicos do jogo, aí um pouquinho das mecânicas dele. Hegemony é um jogo pesado, ele é um jogo assimétrico aí, onde cada jogador vai ter uma classe diferente, cada jogador vai jogar de uma forma muito diferente. Nele você vai ter um conjunto de regras que é igual para todos os jogadores, e muitas das ações de cada jogador também são compartilhadas aí com uma outra classe ou até mesmo com todas as classes. Então vamos supor, a classe média, ela tem alguma... a fase de produção dela é muito parecida com uma parte da fase de produção do working class, da classe trabalhadora e dos capitalistas. Então, quando você aprende uma classe, você automaticamente já está aprendendo um pouquinho da outra também. Então existe ali um overlap, né, ali um conjunto de regras que é comum para todo mundo, que facilita muito o aprendizado do jogo também. E claro, se uma pessoa só for ficar responsável de aprender todas as regras de todas as classes para ensinar no dia que você colocar esse jogo na mesa, vai ficar muito demorado, vai realmente ser muita coisa. O que eu fiz e que ajudou bastante foi enviar um vídeo de regra para os meus amigos, falar assim, olha, assistam esse vídeo e prestem atenção especificamente na classe de vocês, que no dia ali eu fiz uma revisão das regras gerais para todo mundo e acho que em coisa de 20 minutos já estava todo mundo ali com as regras bem fixadas na cabeça. Eu mesmo nem sabia a regra de todo mundo, eu sabia a regra mais da minha classe, todo mundo sabia, tinha mais responsabilidade pela sua classe. No fim das contas rodou super bem. Além, claro, que esse jogo ele também tem um player aid ali, ele também tem um material de apoio muito bem feito. O jogo, na verdade, ele vai ter um player aid pequeno, mais resumido, e um player aid grande, com maior detalhamento das regras da sua classe. E sempre que a gente tinha uma dúvida, esses player aids davam muito conta de responder a nossa dúvida. Eu acho que foram somente umas 2 ou 3 vezes no máximo que a gente precisou recorrer ao manual. Uma coisa que eu não posso discordar, e isso é fato mesmo, é que é um jogo muito longo, né, para algumas pessoas. Para mim, eu já estou acostumado. Mas é um jogo que pode demorar aí umas 3 a 4 horinhas. Claro, jogando em 4 jogadores, o que eu recomendo muito. E isso realmente eu acho que se você tem a dificuldade de manter sua atenção num jogo durante 4 horas, isso pode ser um problema. Apesar de que eu acho que é um jogo que o tempo passa num piscar de olhos. Você não sente que o jogo realmente demorou 4 horas. Porque ele é um jogo muito dinâmico. Então é um jogo que cada rodada, são 5 rodadas apenas, mas cada rodada tem bastante fases. E todas as fases são interessantes. Nenhuma é simplesmente uma fase de manutenção tosca que você fica esperando resetar coisa no tabuleiro e não tem nada pra fazer. Cada uma das fases é uma oportunidade para alguma classe diferente pontuar. Muita coisa está acontecendo. Você sempre tem que ficar prestando atenção no que o outro jogador está fazendo também. Então é um jogo muito interativo, né? Ele é um euro, mas ele é daquele tipo de euro que eu gosto, do tipo de euro que eu acho muito bom, que é aquele euro de extrema interação e de extrema leitura de mesa. Então acho que esse é um aspecto do jogo em que ele brilha muito, inclusive. É o como ele consegue não ser aquele euro em que cada um fica no seu mundinho. Até porque se fosse um jogo nesse estilo, eu acho que 4 horas seriam absolutamente insuportáveis. E uma outra coisa que eu acho absolutamente fantástica nesse jogo, inclusive um ponto que eu lembro de ter visto em algum vídeo, acho que da Dice Tower, alguma lista deles, que eram jogos muito temáticos e jogos com muito tema, né? Alguém lá comentou sobre essa diferença, jogo com muito tema, jogo temático. E eu fiquei pensando muito sobre isso, né? O que seria um jogo com muito tema versus um jogo muito temático. E na minha interpretação, talvez esteja falando besteira, mas o que eu pensei a partir disso é fazer uma comparação, por exemplo, entre o Mansions of Madness e aqui o Hegemony, né? O Mansions of Madness, independente de eu achar ele um jogo bom ou ruim, isso aqui é mais uma análise descritiva, o Mansions of Madness é um jogo que tem muito tema, ele quer criar uma atmosfera, ele quer criar uma imersão, ele quer criar uma narrativa, ele é muito focado em ter muito tema através da imersão, através da narrativa, né? Já a parte mecânica dele, ela é muito simples. Eu sinto que ele é um jogo que ele abre mão da parte mecânica em prol de criar ali, né, essa narrativa, essa imersão e essa atmosfera, né? Ele quer criar uma atmosfera. E a parte mecânica do jogo acaba sendo meio que deixado de lado, assim. Eu acho que não tem nenhuma mecânica ali extremamente interessante, extremamente inovadora. Eu acho que as mecânicas são até bastante simples, mas isso tem um motivo, né? Ele tem é uma intenção do jogo. Se você arrancar a arte, a ilustração, as cores do Mansions of Madness, o som, o barulhinho ali, a musiquinha de fundo, você não vai ter um jogo, você vai ter meio que nada. Já em Hegemony é o extremo oposto desse espectro. Em Hegemony, você pode arrancar toda a arte do jogo, só deixar ali cubo, carta com fundo branco e texto preto em cima, arranca meeple, arranca silk print, arranca toda a arte do jogo. Você ainda assim vai sentir que as mecânicas gritam
o tema do jogo. E isso que eu fico pensando que talvez seja um jogo muito temático, né? Porque não é um jogo com muito tema, é um jogo muito temático, em que a mecânica é 100% aliada e 100% dependente do tema e vice-versa. O tema também é dependente da mecânica. Então acho que isso é muito interessante nele, como tudo nele é absolutamente temático e tudo ali faz muito sentido. E isso facilita, inclusive, também a aprender a regra do jogo. Porque muitas vezes você não precisa nem lembrar o que estava escrito no manual. Você consegue deduzir a regra corretamente ou puxar da memória ali com mais facilidade se você pensar sobre o tema em cima do jogo, né? E falando um pouquinho agora dessa parte temática do jogo, né, e de como ela funciona tão bem com a mecânica, eu acho que o jogo ele traz um tema extremamente complexo, né? Ele cria uma abstração, obviamente todo jogo é uma abstração, mas ele cria uma abstração a partir de um assunto extremamente complexo que é a nossa sociedade, como ela funciona atualmente. Existem milhares de jogos de civilização, eu já joguei muito deles, jogos incríveis como Through the Ages e Clash of Cultures, que conseguem trazer ali um pouquinho do aspecto político, um pouquinho do aspecto militar, um pouquinho do desenvolvimento econômico de uma civilização, mas sempre com uma pegada muito histórica, né? E assim, sempre também de uma forma muito rasa. Esse jogo não, eu acho que ele consegue sim captar a complexidade desse mundo, da luta de classes. Luta de classes que eu digo não é na visão marxista, não. É a relação entre classes e como as classes estão em constante luta mesmo na sociedade. Em constante competição. Mas ao mesmo tempo, para uma sociedade funcionar, uma classe precisa da outra. Nenhuma classe consegue ser autossustentável. E o jogo captura isso muito bem. Se você está jogando no seu mundinho, você provavelmente vai perder. Você precisa olhar o que está acontecendo com os outros jogadores e você depende deles. Você precisa que os seus trabalhadores sejam empregados pelos outros jogadores. Você precisa que os trabalhadores de outro jogador trabalhem para a sua empresa. Você precisa prestar atenção muito na economia do jogo também, senão você com certeza vai perder. E eu acho, inclusive, que quando você joga com uma classe nesse jogo, ele consegue te colocar no estado mental daquela classe. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se você está jogando com os capitalistas, você vai pensar como capitalista. O capitalista só tem um foco, ele só quer acúmulo de dinheiro, ele só quer acúmulo de capital. Dois focos, na verdade, ele quer acumular capital e pagar o menos de imposto possível. Inclusive tem uma cartinha muito legal que são contas offshore, que você pega metade do seu dinheiro e bota no seu capital, e para não precisar pagar imposto em cima desse dinheiro. Achei muito divertido quando eu vi essa cartinha. Já a classe trabalhadora, ela quer o quê? Ela quer aumentar a sua população, ela quer prover ali um bem-estar social para a sua população, ela quer alimentar a população, ela quer, se sobrar dinheiro, comprar ali algum artigo de luxo, algum eletrônico, para prover ali um pouquinho de vida melhor para a sua população, né? E através disso que ela vai ganhar pontos, né? E se por acaso o Estado e o capital está fazendo com que os trabalhadores fiquem desempregados, ela pode inclusive abrir protestos, ela pode abrir greves e pode forçar aí, tentar exigir aí mais empregos, né, para sua população. A classe média é muito interessante, acho que a classe média é a classe não mecanicamente, mas tematicamente mais interessante do jogo, porque o jogo coloca ela, em questão de mecânica, no meio entre a classe trabalhadora e os capitalistas. Então a classe média também está preocupada em alimentar a sua população, em prover educação para a sua população, em comprar também ali um eletrônico, um artigo de luxo, assim como a classe trabalhadora. Mas a classe média também tem empresas como os capitalistas. Então, só que obviamente são empresas muito diferentes, né? Enquanto capitalistas ali são os donos das grandes indústrias farmacêuticas, o classe média tem uma farmaciazinha de bairro, tem um mercadinho de bairro, não tem uma grande rede de supermercados. Mas eles também têm empresas, inclusive, que eles podem empregar a classe trabalhadora dentro da empresa deles. Então o jogo ali, no primeiro momento, ele pode fazer parecer que a classe média está no meio do caminho entre o capital e a classe trabalhadora. Mas se você parar para pensar um pouco no que o jogo está realmente querendo dizer, você vai perceber que, na verdade, a classe média não tem nada de meio. E isso é um fato na nossa sociedade, né? A classe média não está no meio do caminho. A classe média, na verdade, ela é uma classe trabalhadora um pouquinho mais glamourizada, mas ela é uma classe trabalhadora. Ela está muito mais perto de ser a classe trabalhadora do que de capitalista. E o jogo mostra isso através do que realmente importa no jogo, que é a pontuação. O seu objetivo num euro, ou na maioria dos jogos, é pontuar, é ganhar. E é isso, e no que importa mesmo, então, no que é importante para a classe média, ela pontua exatamente igual à classe trabalhadora. Exatamente não, talvez 90% igual à classe trabalhadora. Ela não pontua como a classe capitalista. A classe média não vai conseguir fazer acúmulo de capital como os capitalistas. Alimentar sua população é algo que sequer passa pela cabeça dos capitalistas. Nunca que um capitalista vai pensar, vai se preocupar que, será que eu estou colocando comida na mesa da minha família?
Isso não é uma preocupação capitalista, mas isso é uma preocupação da classe trabalhadora e também da classe média. A classe média tem que alimentar a sua população, tem que dar educação para a sua população. Os capitalistas não. Isso não é uma preocupação deles. E aí, a partir disso, muitas pessoas, alguns extremistas podem achar que, nossa, esse jogo é completamente esquerdista. Outros podem falar que esse jogo é completamente capitalista. E eu acho que não, eu acho que o jogo, na verdade, ele consegue se manter muito sóbrio, né? Os designers desse jogo são doutores, né, em ciência política, em política econômica também. Então o jogo tem um embasamento acadêmico muito forte. Eu acho que ele consegue, então, se manter muito sóbrio, muito neutro e fazer realmente ali uma análise sobre a sociedade, não necessariamente impor uma opinião deles em cima, através do jogo, né? E da mesma forma que tem esse comentário da classe média que não está nem perto dos capitalistas, o jogo também tem um comentário ali, quando se joga com o Estado, de uma frase que me lembrou uma frase que os liberais costumam falar muito, né? Que não existe almoço grátis. E quando está jogando com o Estado, você vê que isso parece ser uma verdade. Quando você joga com o Estado, existe a possibilidade ali de o Estado começar a oferecer educação e saúde gratuita. Mas se o Estado oferece saúde e educação gratuita, ele precisa arrecadar dinheiro de alguma forma. E se não há arrecadação de dinheiro suficiente, o Estado quebra. Então, o jogo também tem essa questão aí da soma zero, né, em que não existe almoço grátis, o que é uma visão até que bastante liberal, né, que eu acho, e por isso que eu acho que o jogo consegue se manter neutro. E ao mesmo tempo que você consegue fazer leituras mais alinhadas, sei lá, à esquerda, vamos supor, você também consegue fazer leituras mais alinhadas à direita, né, o que mostra aí uma sobriedade do jogo e mostra que eu acho que ele tem sim um valor acadêmico muito forte, uma base acadêmica muito forte. E eu acho que só da gente conseguir fazer tantos comentários em cima de um jogo mostra que ele, né, é um jogo bastante especial. Existem muitos jogos que querem simplesmente ser um conjunto de regras, um conjunto de mecânicas que são divertidos, que você vai jogar, você vai se divertir, é balanceado, vai ganhar. E existem jogos que eu acho que têm a pretensão de ser um pouco mais do que isso, de fazer algum comentário, de trazer alguma reflexão, de expandir a nossa mente minimamente que seja, né? Ou simplesmente de fazer a gente exercer o nosso senso crítico em cima de um jogo. E esse jogo eu acho que com certeza é um jogo que tem essa capacidade. E eu acho isso muito bonito, eu acho isso muito brilhante, porque mostra que jogos, na verdade, eles podem ser, sim, mais do que um conjunto de regra. Eles podem ser também obras de arte, né? Eles podem ter esse valor artístico em cima deles. Tem alguns outros jogos da minha coleção que eu acho que também tem esse valor, por exemplo, Kanban, tem Kanban, Lisboa, jogos do Lacerda, em geral, não todos, mas alguns deles eu consigo ver ali um forte valor de artístico, um comentário muito forte sendo feito, vinhos principalmente também sobre o estado da arte, The Gallerist. Enfim, eu acho que existem esses jogos que têm esse poder de ir além e se tornar uma obra de arte. Nem toda obra de arte vai ser boa também, mas aqui em Hegemony eu acho que a gente tem um caso de uma obra de arte também, e que é muito boa, e que tem essa capacidade de fazer a gente refletir e expandir um pouco a nossa visão de mundo, sabe? Eu acho isso muito bonito, eu acho que isso é de muito valor, eu acho que isso tem que ser, inclusive, comentado mais e conversado mais no nosso hobby do board game. Inclusive, daqui a um tempo eu pretendo também fazer um vídeo justamente sobre isso, sobre como a gente consegue olhar para board games como uma forma de expressão artística e não simplesmente um conjunto de regra que é divertido, não é divertido, se a mecânica é boa, se a mecânica não é boa, né? Bom, basicamente é isso que eu tinha pra falar do Hegemony hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que não tenha ficado muito verborrágico. Mas se você não gostou do vídeo ou não gostou do jogo, me conta aí embaixo, pode me xingar, eu vou chorar com certeza, mas agradeço o comentário de qualquer forma. Até mais.